mas a gente já começa aí, né, com um papo super importante para vocês que querem garantir uma alimentação saudável e prática para os pequenos. A gente vai falar sobre como montar uma lancheira nutritiva e cheia de energia para o dia a dia das crianças, sem recorrer aí, né, aos industrializados e ultraprocessados. Quem vai conversar com a gente hoje é a nutricionista Silvia Favaron, que vai trazer essas dicas. Seja muito bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. Um prazer receber você aqui hoje. Prazer é meu. Ô Silvia, a gente tá trazendo esse tema, né, principalmente porque a criançada vai voltar aí de férias, então essa atividade vai voltar também para a rotina dos papais. Com certeza, e volta com tudo, né? Galera crescendo, volta nesse pique de volta às aulas. E aí a gente precisa trazer uma variedade de alimentos para garantir a disposição deles, inclusive durante esse período, além de manter uma nutrição adequada. Com certeza. Então, olha, pra gente começar, né, eu já sei aqui, né, como eu já dei aí um spoiler, né, falando pro pessoal que tá em casa sobre essa questão dos industrializados e dos ultraprocessados, precisa evitar, né, Silvia? Com certeza, sempre que possível, dá preferência para os alimentos de fato mais natural e in natura, para garantir uma quantidade maior de fibras, vitaminas e minerais. E aí, quando não tiver aquela alternativa, a gente de fato recorrer aí a algumas alternativas melhores, mais proteicas e mais nutritivas aí para os pequenos. E qual que é a importância, né, de trazer essa alimentação mais proteica e nutritiva para eles? Eles estão num período que precisa de um desenvolvimento totalmente adequado aí para essa fase. Então a gente fala que a idade do período, né, escolar e pré-escolar é fundamental. Então o aporte proteico é fundamental para garantir o desenvolvimento celular e principalmente desenvolvimento neural dessas crianças. Então oferecer a quantidade de proteína adequada favorece também ao crescimento e desenvolvimento adequado e evita aquele reganho de peso que muitas vezes também costuma acontecer nessa idade. Olha só, a gente estava conversando, né, aqui nos bastidores, falando sobre essa questão, gente, de quando a gente era criança, pelo menos lá para os anos 90, era um pouco mais diferente, né, esse cuidado ali com a alimentação. Muitas vezes os papais mandavam, por exemplo, acredito que ainda ocorre, mas em menos, né, quantidade, menos pessoas fazem isso, de mandar tipo salgadinho. Pode isso? Tem que evitar, né? Na verdade, assim, é um relato muito comum que eu tenho até das mães e dos pais que passam no consultório, que de fato, às vezes, por uma rotina mais corrida, ainda tem aquele percentual que continua mandando aí os snacks, que a gente fala, né? O problema deles é que, embora sejam muito palatáveis e por isso que a criança ela tem um atrativo maior, eles são ricos em sódio, gorduras, e aí, na verdade, fazem com que essa criança tenha, inclusive, uma agitação maior durante o dia. Olha só, que curioso! Então, muitos estudos mostram que quanto maior o consumo desses graus de alimentos, maior também a irritabilidade, maior a chance de desenvolver transtornos alimentares, e isso já desde a primeira infância, coisa que a gente já não via no passado. Então, isso é conforme a sociedade evoluiu, também trouxe consigo algumas alterações que aí a gente precisa frear um pouquinho. E hábitos agora mais saudáveis, né? Com certeza. Vamos começar então a mostrar para o pessoal que está em casa? Sim. O que você indicaria então para aquelas crianças, para os papais mandarem para as crianças na escola? Eu sempre falo que a alternativa para a gente mandar para as crianças também vale para o lanchinho dos pais durante o período de trabalho. Então, fruta é sempre a melhor alternativa. A fruta, ela pode ser um mix, né? Então, a gente trabalhar a questão das frutas da época, a sazonalidade, melão, manga, uva, frutas mais adocicadas que as crianças gostam e são riquíssimas em vitaminas e fibras. Então, elas garantem aí não só um desenvolvimento adequado, mas também gera uma sensação de saciedade muito satisfatória. A questão de frutas sozinhas também, então é muito comum o paladar infantil ser rico dessas frutas preferenciais, morango, uva, melancia. Então os pais podem cortar essas frutas ou simplesmente fazer igual morango, higienizar, colocar no potinho e deixar que a criança consuma. Ela vai conhecendo também os seus limites e vai desenvolvendo novos hábitos alimentares a partir do momento que a gente oferece isso para ela.
E outras alternativas, aí partindo para a parte de alimentos salgados, a gente tem as opções, né? Tanto dos lanchinhos naturais, quanto também de opções que eu tenho certeza que as crianças gostam, que são os pães de queijo. Quem não gosta, né? Quem não gosta. Mas não é pão de queijo simples assim não, do industrializado congelado. Esse daqui é uma receitinha super fácil de fazer. Goma de tapioca, ovo, bate e leva na air fryer. Fica assim. Você pode colocar queijo ou, igual esse daqui, eu acabei recheando com frango desfiado. Olha só então, que bacana, gera uma super saciedade fácil. super fácil, rapidinho. Air fryer 180 graus por mais ou menos 10 a 15 minutinhos, está super pronto. E a criança não tem como não gostar. Nossa, repete a receita então aí pra quem tá Sim. em casa, né? Porque me pareceu muito fácil de fazer. E também parece de baixo custo, né? Assim, não gasta tanto pra fazer. É super de baixo custo e eu falo que a gente precisa dessas receitas alternativas justamente por conta da rotina dos pais, que também é muito corrido. Então, quanto mais viabilidade trouxer, melhor. Então, aqui vai tapioca, mais ou menos de 3 a 4 colheres de sopa de tapioca, de 2 a 3 ovos, mistura bem e acrescenta uma pitadinha de sal e pode acrescentar também o queijo. Vou mostrar aqui, ó, o pão de queijo para vocês verem como que fica, né? Lindo, igual, eu diria, o industrializado, que a gente tende a gostar mais, né? Exatamente. Olha só que lindo, gente. E fica sensacional. E vocês podem também ter a praticidade de guardar nos potinhos ou em saquinhos e ir direto para a geladeira no dia seguinte só regenerar. Então a gente consegue adaptar sim o lanchinho da molecada de uma forma muito mais fácil. A gente fala agora, né, sobre essas bolachas que eu estou vendo aqui. Bolacha assim, liberado. Agora recheada, nem pensar, né? Recheada não, porque sempre tem um consumo maior, né? Uma composição maior de açúcares e gorduras. Então dá uma segurada. E aí, preferência, bolacha simples. Quanto menos ingrediente tiver, melhor a composição. Então preferi sim essas bolachinhas integrais e numa porção aí que normalmente já vem no saquinho, que é de 2 a 3 unidades. Olha só que bacana. Até a quantidade ali tem que estar atento, né? Não dá pra exagerar também. Sim. Uma coisa que eu sempre preconizo muito com os pais e com as famílias e entro num acordo com as crianças é justamente essa questão. A gente pode sim consumir e ter uma variedade de alimentos, o que não pode é exagerar nesse consumo, porque senão se torna algo prejudicial. Certo, eu tô vendo agora aqui as bebidas, né, que você trouxe pra gente. Sim. Tô vendo aí que tem uma que tem até whey. Sim, super recomendado. Inclusive é uma dúvida que surge muito dos pais. Meu filho pode tomar? Eu sim, pode, eu oriento. Lógico que sempre com a orientação de um profissional e de uma nutricionista que vai te dar esse suporte. Com certeza. Então, em média, aí de 10 a 15 gramas de uma porção de proteína para essa criança é sensacional. E aí, essas bebidas lácteas que a gente encontra no mercado normalmente tem essa composição e apresenta sabores variados. Então, abacate, chocolate, milho verde, vários sabores que a gente pode trabalhar. Certo. E olha, a gente tem que lembrar, né, que a hidratação das crianças não é só composto pela água ali. Você pode dar uma variada, trazer aí uma aguinha de coco, que eu tô vendo que você também trouxe pra gente. Sim, a água de coco, ela é sensacional. E eu oriento principalmente em períodos como os que a gente está, época de verão, calor. Então, sempre trazer essa questão da água de coco como bebida repositora de sais minerais para garantir não só a hidratação, mas de fato garantir parte desses sais minerais que a gente perde nesse período aí de calor. E essa água de coco, né, ela é mais docinha, então assim, o paladar da criança tende a gostar mais. O paladar da criança, ele tem essa questão de aptidão pelo doce. Então, o fato de ser já adocicada favorece muito e, na verdade, não é uma quantidade de sacarose importante que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Eu vi que você trouxe também, né, um leite achocolatado. Isso. Tá liberado? Tá liberado com ressalvas, né? É sempre importante, quando a gente fala dessa bebida achocolatada, dar preferência para redução de açúcares. Então,
Leiam o rótulo, é muito importante a gente ler rótulo dos alimentos. Então sempre vem marcado que o item ele é reduzido em açúcares. Então aí esse consumo ele se torna um pouco mais dentro do que é tolerável. Mas sempre que possível, papais de plantão substituir o achocolatado em si por cacau em pó, que também tem o mesmo efeito e aquele gostinho de chocolate sempre é muito mais atrativo. Então, nesse caso aí, os papais poderiam colocar, por exemplo, leite mesmo, compra o leite de caixinha. Sim. Você indica algum tipo, desnatado, integral, qual que é o melhor? Para criança até 10 anos, a gente sempre orienta o leite integral de vaca, tá? A não ser que seu filho tenha algum problema relacionado a níveis de colesterol, mas fora isso, sempre o leite integral. E aí na proporção aí para 200 ml, em torno de 2 colheres de sobremesa, que equivale a 10 gramas de cacau em pó. E agora falando aí dos iogurtes, né, que também tem com sabor, gente, que eu particularmente adoro. Quem não gosta? Os iogurtes, a gente sempre tem duas opções que eu deixo a critério dos pais e também converso com as crianças. A primeira é aquela composição em que a gente encontra 2 ingredientes, que é o leite fermentado e pouca quantidade de lactobacilos, tá? E aí não tem adição de açúcar nenhum. Então você pode fazer a mescla, por exemplo, adicionando um pouquinho de mel, um pouquinho de cacau ou colocando em cima dessa saladinha de fruta aqui que eu mostrei para vocês. É verdade, essa combinação não tem erro. Isso, não tem erro. E uma outra opção para acostumar o paladar da criança a essa questão do iogurte é a gente preferir também os iogurtes saborizados. Então tem como opção essa saborização, aqui eu trouxe um exemplo à base de mel, que a gente também pode inserir na rotina, além de ser uma excelente fonte de cálcio para o desenvolvimento deles. Com certeza, e é como você falou lá no início, né? Nessa época eles estão aí desenvolvendo o paladar, então de preferência, claro, tentar trazer a primeira opção, mas caso a criança queira ali um saborzinho, dá para começar a acostumar. Começa a acostumar. E aí, uma combinação sensacional quando a gente fala de iogurtes é trazer a questão da aveia, da granola, que a gente pode também trazer aquela sensação de crocância e deixar a criança aprender novos paladares. E uma dica que eu costumo usar muito é a dica do chocolatinho, por que não? Então, quando a gente habitua a criança ao consumo desse chocolate meio amargo, de 50% a 55%, ele já se torna sensacional. Então, esse consumo de chocolatinho, de um tabletinho, que vai variar em torno de 30 gramas no dia, não tem problema nenhum. O chocolate está altamente relacionado à melhora de desenvolvimento neural, inclusive. Olha só que bacana. Então Sim. Tá liberado, desde que com consciência ali no tamanho e também na composição do chocolate. Com certeza. Olha que bacana. Agora pra gente fechar, né, Silvia, que dica, qual outra dica que você já trouxe várias aqui pra gente, qual outra dica você acha que o papai e a mamãe que tá em casa não pode deixar de ouvir? Eu acho que a outra dica é sempre montar um equilíbrio e trazer as crianças para montar essa lancheira também. Porque a partir do momento que eles conhecem, né, os gostos, as preferências, ajuda os pais a preparar. Então, assim, leva o seu filho para preparar junto essa receita, tenho certeza que vai ser fantástico. E aí ele vai, inclusive, propagar para os coleguinhas, né? Então você costuma mudar o hábito da sua casa e muda ao redor também. E é um momento que você tem obrigação ali de fazer o lanche, mas traz também eles mais para perto, tira um pouco eles das telas, que também é muito importante. Com certeza, tempo de tela hoje precisa ser controlado, né, para garantir realmente um melhor convívio com os amigos, com os familiares e garantir um melhor desenvolvimento aí num todo. Com certeza. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Silvia, foi um prazer ter você aqui hoje. Prazer foi meu.